Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Salve Jorge Benjor. O que significa alquimia? Significa a química. A alquimia reúne várias disciplinas. E o alquimista era aquele que ia fazer a prática de todo o conhecimento. Mercúrio tem a ver com a alquimia, com os alquimistas. E eu tenho feito vários vídeos sobre Mercúrio em Virgem e, sobretudo, agora que ele está retrógrado. E Mercúrio em Virgem tem muito a ver com a medicina, tem muito a ver com a química do nosso organismo e também com a química espiritual. Porque o objetivo do alquimista era transformar chumbo em ouro. E esse processo é interno. Onde é que você tem Mercúrio no mapa? Em qual signo? Em qual casa? Que aspectos que ele faz? Ali está o seu potencial, digamos assim, de alquimizar, né, a sua vida naquele setor. Então, vamos ver o que é que está acontecendo nas notícias neste Brasil e no mundo, né? Com este Mercúrio em Virgem retrógrado. Você sabe que o Mercúrio dos sábios na alquimia tem a ver com o sêmen. Olha aqui o Mercúrio é um metal em estado líquido. E desta forma, os alquimistas medievais escolheram uma substância no mundo físico que possuísse as mesmas características daquele elemento interno com o qual trabalhavam. E por isso, elegeram o Mercúrio, que conduz a eletricidade, tem um aspecto branco prateado, forma amálgamas com outros metais como prata e ouro, além de possuir a característica líquida peculiar. O mercúrio nada mais é do que a alma metálica do esperma. As simbologias, elas são profundas, sabe? As analogias também. Olha aqui o gráfico de Mercúrio retrógrado, de 23 de agosto a 15 de setembro. E a comemoração do nosso 7 de setembro está sendo com Mercúrio retrógrado e também o retorno à Revolução Solar do Brasil, tal qual. Depois nós vamos ver. Então, onde você tem de 8 graus a 22 no seu mapa, em Virgem, Mercúrio estará nesse movimento retrógrado. Mercúrio, ele é um planeta de quarto raio, que é o raio da harmonia através do conflito. O mediador divino é a energia que está no centro, captando e relacionando com seu talento os 3 de cima com os 3 de baixo, os 3 raios de cima e os 3 de baixo, os 3 chakras de cima e os de baixo. Ele sempre está em meio e sua constante intenção, luta, paixão ou conflito por alcançar um ansiado equilíbrio dá como resultado luminosa intuição, síntese ou harmonia. Então, no caso da arte criadora do pintor, referida à paixão ou conflito, é a antessala da tensão criativa, que permite a expressão da beleza ou harmonia da cor. Então, o Mercúrio, ele é o planeta sagrado que sintetiza os poderes do quarto raio para o bem da humanidade, oferecendo mobilidade e relação entre as energias de cima com as de baixo, e assim alcançando com sua atividade dual comunicativa a intuição unificadora. Então, o Mercúrio, ele é muito importante. Ele traz o pensamento em discussão, ele traz o teste, ele traz a pesquisa, ele traz a comparação. Mercúrio, ele faz os links, né, em todos os conhecimentos. E o Mercúrio tem a ver com a medicação. E Virgem tem a ver com a consciência corporal, com o corpo físico. Só que o corpo físico é só um dos nossos corpos.
Nós temos o emocional, o mental, o astral, para depois chegar lá no nosso espírito. E já há muitos e muitos anos que a gente tem se desviado da medicina preventiva, que tem a ver com a Higeia, uma das filhas de Esculápio, Asclépio, o pai da medicina. Ela usava a medicina preventiva, né? E a gente lida muito com a Panaceia, que era outra filha dele, que tem a ver com a medicação. Só que a gente não vai na origem, na causa, a gente vai nos sintomas. E isso muito é fruto da Big Pharma, que não nos quer saudáveis, nos quer adoecidos para comprar remédio. Veja que a Big Pharma, ela demonizou o suplemento vitamínico, quando a gente pode alcançar imunidades e se proteger através disso, né? E também ao ponto de estarem aí através de um artigo, né, dizendo que a homeopatia é feita de nada. Então, olha o desrespeito às pessoas que respondem bem aos tratamentos sutis. A homeopatia está aí há muito tempo, com muita comprovação. Só que tem pessoas que respondem bem aos florais, à acupuntura, à homeopatia e outras pessoas não. Não é? Mas isso não invalida esse tratamento, essa vertente da medicina. Então veja, para contradizer tudo isso, de que a homeopatia e outros sistemas de medicação são inválidos, vocês lembram daquele princípio hermético? O primeiro, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, está no Kybalion. Pois então, teve aqui uma publicação na Sociedade Brasileira de Cardiologia de que espiritualidade é ciência e se alinha à medicina em prol de saúde das pessoas. E também saiu na Nature, uma consagrada revista científica, foi publicado um trabalho científico dizendo que o universo é mental. O universo é imaterial, mental e espiritual. Então, a gente tem que prestar atenção não só no corpo físico, nos outros corpos. O corpo físico é o mais denso de todos. Quando a doença chega no corpo físico, é porque ela já atravessou os outros corpos. Muito bem. Mercúrio em Virgem retrógrado é tipo língua de sogra. Gente, não dá para deixar de comentar, né, o que está acontecendo nos noticiários. Primeiro, eu estou colocando aqui, como fiz em outros vídeos, várias mídias de várias vertentes. Não sou eu que crio as notícias. Eu estou colocando as notícias aqui para ilustrar os trânsitos planetários. Ok, meus queridos? Então, veja. Muita coisa que nos confundem vem da Big Media. Mercúrio tem a ver com comunicação. Retrógrado traz muita confusão, inclusive campanhas de descrédito. E Júpiter, que também está retrógrado, é um planeta que lida com a nossa percepção, com a mídia, com a justiça, com o nosso sistema de crenças e com os grandes negócios. E nós estamos vendo a mídia colaborando muito para a distorção ou omissão de alguns fatos. Então veja lá, Urano está retrógrado em Touro. Veja aqui no mapa do Brasil, Independência, olha lá, Júpiter está retrógrado em Touro e Urano também. Inclusive Júpiter está aqui em cima de Saturno, né? O Saturno, no mapa do Brasil, rege o legislativo, sabe? E Júpiter, no mapa do Brasil, rege o executivo. E aqueles dois juntos, na casa da comunicação, dos contratos, nós estamos vendo muitas confusões, né? Então, veja.
Urano tem a ver com aviação, com espaço aéreo. Nós vimos muitos acidentes aéreos nos últimos dias e também uma grande companhia, ela entrou em falência, né? Deixando todo mundo a ver navios, né? Pelo menos por enquanto. Pois então, Urano em Touro. Touro tem a ver com ecologia, com agronegócio, com a natureza. Vitrine do governo Lula, Ministério do Meio Ambiente, sofrerá corte de 700 milhões em 2024. Ora, na eleição foi colocada uma proposta e agora estão passando por cima de algumas propostas, né? Também com relação a esse Urano em Touro, El Ninho pode ter intensificado o ciclone que causou mortes no Rio Grande do Sul. O Urano tem a ver com as ventanias, né, com o ciclone, com as tempestades elétricas. A gente lembra que há 40 anos atrás não se ouviu falar de ciclone no Brasil, né? Pelo menos para mim tem sido uma novidade. Muito bem, ainda falando sobre economia, também tendo a ver com Júpiter retrógrado em Touro, né, que são os business. O Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 23. Há contestações, né? Outra coisa séria. Advogados reagem após Lula sugerir que votos de ministros do STF fiquem em sigilo. Veja, a única coisa que a gente tem de muito forte na democracia, não a única coisa, mas uma das coisas é a transparência das decisões dos nossos governantes. Não se pode colocar em segredo algo que o público precisa saber. STF valida a lei que permite desapropriação de terras produtivas que não cumprirem função social. Meu Deus, aonde é que nós estamos, não é? O que é cumprir uma função social? E outra coisa também, com relação à nossa segurança pública, a Associação de PMs processa emissoras por uso da palavra, não vou falar o nome da palavra, na cobertura da Operação Escudo. Então, veja, existe uma demonização da segurança pública, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. E por quê? Nós sabemos o quanto está contaminado toda a situação de governo ali, envolvendo os morros, né? Nós sabemos por quê. Muito bem, Júpiter retrógrado em Touro vai ser aqui de 4 de setembro a 30 de dezembro. Então, como eu disse, Júpiter tem a ver com a justiça, com a propaganda. Ele rege no mapa do Brasil o executivo. Júpiter tem a ver, obviamente, com o judiciário, porque tem a ver com a justiça, né? Então, esse Júpiter retrógrado está em quadratura a Vênus em Leão. Eu fiz um vídeo só sobre isso, né? Sobre os valores, sobre a ética, sobre as finanças. Pois então, aqui nós estamos vendo uma questão de valor e preço, sobretudo com relação a essas emendas que estão sendo desaguadas nas vésperas de votações lá no Congresso. Então, Júpiter em quadratura a Vênus é enfiar o pé na jaca. Traz incompatibilidade entre amor e dinheiro ou valores éticos e versus valores financeiros. Traz muita autogratificação, descomprometimento, desperdício, escândalos financeiros, problemas legais, infidelidade, excessos, senso de justiça duvidoso, indulgência. Será que a gente está vendo isso no noticiário do Brasil? Vocês sabem que Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis,
Ele falou sobre o sistema de freios e contrapesos nos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E quem pode repreender o poder judiciário é o Senado. E nós estamos vendo um Senado omisso, totalmente omisso, com as investidas e avanços do poder judiciário em muitas situações. Vejam, nós estamos vivenciando agora um fenômeno chamado efeito Mandela. O que significa isso? Muitas pessoas juravam que o Mandela tinha morrido na prisão. Na verdade, o Mandela saiu da prisão, se tornou presidente, né? E depois morreu lá em casa, na casa dele. Mas pessoas juravam que não, né? Então, o efeito Mandela é uma distorção de memória que leva um grupo de pessoas a se recordarem de algo que nunca aconteceu. E nós estamos vivendo isso no nosso Brasil. Por quê? Vejam esse noticiário impressionante. Toffoli anula provas contra Lula e diz que prisão foi erro histórico. Meu Deus, isso não vai apagar da minha memória. Não adianta. Nós vimos tudo o que aconteceu. Dinheiros, milhões e milhões foram devolvidos. Ocorreram provas. Teve delação. 43 empresas admitiram delito. 43 empresas. E, além disso, estão querendo dizer que o impeachment da Dilma foi golpe. Isso é subestimar a nossa capacidade de compreensão. Isso é subestimar nossa capacidade de estar vendo a realidade. O que eles estão tentando dizer? Que nós somos idiotas? Que o que aconteceu não aconteceu? A coisa está muito séria. Vejam a questão dos escândalos aqui do Júpiter quadratura a Vênus. PF apreende mala lotada de dinheiro em operação que mira ministro de Lula. Eu achava que isso era do passado, mas não. Ministro de Lula usou 5 milhões do orçamento secreto para se beneficiar. Outra coisa muito séria, né? Sobre os nossos recursos naturais. Essas cartas que eu mostro é do baralho Illuminati, de 95, 96, sabe? E a Carta do Brasil diz o seguinte: os recursos naturais do Brasil merecem receber uma atenção especial, e isso implica passar o controle destes recursos aos cuidados de corporações especializadas. Então vejam aqui. Segundo o pesquisador, atualmente, esse grupo organiza e investe nas rotas de tráfico pela Amazônia, em uma lógica empresarial. O objetivo, diz, é transportar cocaína até mercados lucrativos na Europa. Já essa outra facção controla territórios e a venda das drogas em grandes cidades e regiões metropolitanas, né? Então, a Amazônia ela é estratégica para o narcotráfico e ela está entregue a estas facções. E olha que coisa mais impressionante, né? Não sei se vocês sabem, mas teve uma invasão muito grande de javali aqui no Brasil. E o javali não faz parte do nosso bioma. Ele destrói a vegetação nativa e cultivada, ele acaba com a criação, ele não tem predador. E olha o que o IBAMA fez. Barra autorizações de caça a javali. Então, espécie exótica invasora, o javali é considerado uma das 100 piores pragas agrícolas do mundo. E ele está ocupando mais de 30% dos municípios brasileiros.
Por que essas decisões são tomadas contra a população, contra a economia? Da onde vem isso? Nós estamos aqui como aqueles três macaquinhos. Aqueles três macaquinhos têm a ver com o Confúcio, né? Não ouça o mal, não fale o mal e não veja o mal. Mas está sendo vivenciado ao contrário. Você não pode falar do mal, você não pode dizer que está vendo o mal, você não pode dizer que está ouvindo o mal feito. Não olhe o que é contrário à propriedade. Não ouça o que é contrário à propriedade. Não fale o que é contrário à propriedade. Não faça nenhum movimento que é contrário à propriedade. Nós estamos virando os proprietários. Vejam, nós estamos num caminho de uma nova desordem mundial e nós estamos vendo uma reorganização no mundo, inclusive no Brasil, com uma série de reformas que não estão nos favorecendo. Olha aqui a Revolução Solar do nosso país, 7 de setembro de 23. Ela veio como tema a Casa 8. Então, o que significa a Casa 8? Tem a ver com os investimentos estrangeiros no país, proveniente dos outros. Então, tem a ver com repercussão financeira dos conflitos internacionais, resultados de acordos e alianças, negociações, doações e legados, reconstrução e renascimento do país, luto nacional, serviços funerais, fome, crises, catástrofes, os cartórios de registro, o fisco. Nós estamos sob uma reforma fiscal, né? Os impostos, os direitos de sucessão de grandes corporações, os recursos extraídos da terra, o petróleo, a indústria metalúrgica e indústria de guerra, o esgoto e o lixo. Então veio esse tema para o Brasil, aqui com ascendente em Libra. Libra tem a ver com a diplomacia, Libra tem a ver com os acordos, tá? E Libra fica muito em cima do muro também, sabe? Outra coisa aqui, no mapa da Revolução, Saturno na casa 5. O que significa? A casa 5 está relacionada com as diversões, parques, teatros, cinemas, circos e outras coisas do Brasil. Artes em geral, atores e artistas, criações literárias, escolas infantis, crianças, natalidade, esportes. Nós estamos vendo caindo a ministra mulher do esporte, não é? Para fazer acordo com o Centrão. Comércio de produtos de luxo e supérfluos. Então, nós estamos vendo aí a taxação também de compras, né, pela internet. A moralidade do país. Loteria Nacional, jogos e apostas. Tem a ver com o dinheiro do povo. Olha aqui, Saturno na casa 5, num aspecto difícil com Mercúrio. Então, muitas coisas contrariando os interesses de progressos do nosso povo. Então, vejam, nós estamos num momento muito delicado, como nós estamos vendo. E cada vez mais a nossa liberdade de expressão sendo cerceada. Essa carta diz, eu menti, né? E nós estamos vendo muitas mentiras, muitas promessas de campanha, muita calcatrua, muita confusão. E as pessoas parecem que estão num véu de ilusão ainda. Então, aquela música Os Alquimistas também fala numa parte assim. Evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, de temperamento sórdido, de temperamento sórdido. O que é sórdido? Capaz de provocar asco, repugnante, asqueroso, característica de quem busca alcançar seus objetivos ou metas de maneira desonrosa. Baixa, ignóbil, pessoa sórdida.
E nós estamos vendo muitas coisas sórdidas acontecendo no nosso país. Uma inversão total de valores. Isso independente de culto à personalidade ou de paixão por partido político. Eu convido vocês a verem a vida como ela é, tipo Nelson Rodrigues. As coisas estão indo para um caminho muito complicado no nosso país. Então, o que eu vim trazer hoje para vocês é isso, que vocês consigam ver desapaixonados o que está acontecendo. Que vocês consigam ver de uma maneira real para onde nós estamos indo. As coisas estão no nível abissal. Como é que a gente vai vivenciar esse efeito Mandela no nosso país, dizendo que o que aconteceu não aconteceu? Dispunindo quem precisava de punição, deixando preso quem não tem que estar preso, como o Coronel Naime, por exemplo. Enfim, é muito difícil, né, a gente se colocar nesse momento. Hoje é o Dia da Pátria e nós estamos assim, a maioria dos brasileiros estarrecidos, não é? com o rumo dessa nossa política. Então, vamos elevar nosso pensamento, vamos trabalhar Mercúrio com senso crítico, com critério, com discernimento. E vamos ser honestos com a gente mesmo, não é? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que a gente tenha, digamos assim, menos sofrimento com esse mapa da revolução do nosso país para esse ano. Depois eu voltarei a falar sobre esse mapa, ok, meus amados? Eu não estou querendo deixar os vídeos muito longos. Eu peço sim que, se vocês gostarem do canal, deem um like, divulguem. Tem muita gente que é inscrita e de repente já não está mais inscrita. O YouTube tem esses truques que eu não sei exatamente por quê. Mas, enfim, né? Vamos juntos ver as coisas com clareza, né? Com discernimento, ok? E olha, para mim não vai pegar esse efeito Mandela, né? Eu tenho bastante memória e tenho acompanhado muito bem os acontecimentos do nosso país. Até breve, meus amados.